na maior parte do tempo, jogar o Grêmio para trás, mas o Grêmio, na outra fase do jogo, que é a transição ofensiva, consegue, por algumas vezes, mastigar e maltratar o São Paulo. Isso não aconteceu. O Grêmio abriu mão da sua ideia de jogo e, se tratando de mata-mata, para uma avaliação mais bruta, todo mundo vai falar, legal, o Renato é inteligente, é um jogo de mata-mata, ele, teoricamente, tem um time inferior, mas ele fala que tem o melhor futebol do Brasil. E se a gente vai avaliar, se a gente fizer aquele grupo, aquelas escolhas que você faz de time com time, eu acho que fica equilibrado. Matheus Henrique, PP, Jean-Pierre, o goleiro pode ser cada um, tem uma preferência. Os dois zagueiros vocês vão botar do Grêmio. Isso aí, Ana. Então vai ficar 5 para cada lado e o goleiro, cada um vai do seu gosto. Então, o que eu vi ontem foi o Renato abrindo mão da sua ideia de jogo, porque, na minha concepção, ele não teve convicção que, por mais que o São Paulo tenha mais posse que seus adversários na maioria dos jogos, ele ia conseguir, em algum momento do jogo, ter o controle da partida. E isso não aconteceu, André. Ele abriu mão, e aí nas entrevistas a gente percebe que ele usou isso como estratégia, e ele foi recompensado, mas ele tem que passar o jogo todo, André, torcendo para o Luciano perder o gol, torcendo para o Brenner perder o gol, né? E ele tem que rezar para achar um gol, porque foi isso que aconteceu, ele não construiu o gol. O Fernando Diniz sempre esteve mais próximo da vitória do que o Renato. Então, nas minhas convicções de futebol, posso estar completamente errado. Eu acho que sempre quando você tem mais oportunidades, você tem mais o controle do jogo, você está mais próximo da vitória. Quando você abre mão disso e tem uma jogada no primeiro tempo, que foi o gol anulado, e uma no segundo que não foi construída, e você exaltar isso dentro do vestiário, eu acho que é errado. É legal para a torcida. Agora, dentro do vestiário, um grupo gestor esportivo tem que chegar no Renato, na boa, isso faz parte. Renato, você não me entregou o que você promete, que é um time de posse de bola jogando dentro do campo adversário, criando muitas oportunidades. Não foi isso. Não pode acontecer da gente bater palma para o Renato, fala, Renato, pô, ganhamos o jogo. E aí a gente vai para o Morumbi, tendo que torcer para o Luciano errar o gol, o Brenner errar o gol. Aí é muito pobre. Então, assim, são duas avaliações. A do torcedor, parabéns, ganhamos, estamos com uma vantagem. E a outra avaliação técnica. Você abrir mão de jogar aí e ter fase do jogo que você vai contra-atacar. O Renato não contra-atacou. Ele fez uma jogada com o Ferreirinha e o gol foi casual. Eu achei que eu ia ser polêmico elogiando mais o São Paulo do que o Grêmio, hein? Aí os comentaristas vieram e me superaram aqui. Fala, Serginho. Não, eu tenho um contraponto ao Pedrinho aí, que é o seguinte, né? Aliás, dois, né? Primeiro, eu acho que a gente não deveria levar tão a sério as entrevistas do Renato. Assim como ele não está dizendo a verdade, tá? Que ele acha que o time dele é o melhor time do Brasil, ele sabe que não é verdade isso, sabe. Eu tenho certeza que ele sabe. Me parece que ele não quis, Pedrinho, esse jogo do jeito que ele foi. Ele queria outro jogo. Ele queria... Mas contra o Sport ele também não quis, né? Não. Ele tentou, Ana. Se você pega o Santos, tá? Vamos pegar os últimos 3 jogos do Grêmio. Santos e Sport. Nos 3 jogos, eu tenho certeza que o Renato queria outra coisa que não aqueles jogos, né? O fato é que o Grêmio perdeu no momento que teve a lesão do Jean-Pierre. Quando o Jean-Pierre sai daquela fase que o Grêmio empilhou vitórias consecutivas, quando o Jean-Pierre volta, ele já não volta diferente, né? O Renato perde o Maicon também, né? E o Renato, de uma certa forma, perdeu o PP. O PP dos últimos 3 jogos não tem nada a ver com o PP de 40 dias atrás. Ele caiu mesmo, né? Então, acho que... Diga, Pedrinho. Não, só para não deixar passar, quando a gente fala sobre abrir mão, ele abre mão mesmo do modelo de jogo dele. Porque muitas pessoas falam, por exemplo, eu já ouvi assim, o Sampaoli se adapta ao seu adversário. Não, ele não se adapta ao seu adversário. O modelo de jogo dele é jogar dentro do campo adversário, vertical, pressão pós-perda, é o modelo dele. Quando ele joga contra um São Paulo, contra um Flamengo, que também tem como modelo e princípio a posse de bola, e ele é acuado em algum momento do jogo, ele tem um contra-ataque. Não é que ele joga em contra-ataque, isso é uma fase do jogo. Ele tem um contra-ataque porque pegou uma equipe que tem um modelo
mais aperfeiçoado, sei lá, consegue impor um ritmo melhor que o dele, mas ele tem um contra-ataque. Não é que ele joga por contra-ataque e ele mudou a ideia de jogo. Não, o modelo dele é o mesmo. Ontem, o Renato saiu da sua ideia de jogo, ele saiu do modelo de jogo. Pela substituição inicial, jogando o Tassiano, podendo botar outro homem de beirada, de velocidade, ele abre mão, porque ele mudou o conceito de posse de bola e falou, vou achar o meu bloco, e nem o contra-ataque eu vou ter, porque ele bota o Tassiano, ele só tinha PP, que automaticamente o São Paulo ia neutralizar com uma pressão ali rapidamente no campo adversário. É só a minha não é o adversário impor um ritmo mais forte do que o teu, e você teve que ficar atrás porque ele jogou muito lá dentro. É você abrir mão dos teus conceitos. E quando você abre mão dos teus conceitos e não é flexível na parte do jogo, eu fico assustado. Pois é, mas a Ana acabou de pegar o jogo contra o Sport, que é um jogo importante, porque foi um jogo de ensaio, né? O Renato começa contra o Sport com o time que ele imaginava que ele usaria contra o São Paulo. Contra o Sport, ele deveria ter usado, por exemplo, o Luiz Fernando, porque o Luiz Fernando não pode jogar a Copa do Brasil, pela lógica, né? Aí, o que ele faz? Ele deixa o Luiz Fernando no banco para colocar quem? O Tassiano ou o Ferreirinha? Ele colocou o Ferreirinha. E foi um desastre. O Grêmio não jogou nada contra o Sport, né? O Ferreirinha não conseguiu ajudar na pressão pós-perda. Por quê? Porque é um jogador muito verde, né? Ele não tem ainda a consciência tática. O Renato até fala isso na coletiva. E, então, assim, ele foi para o plano B, Pedrinho. O plano A dele, eu tenho certeza que era o Ferreirinha. Ele não abriu mão. Ele não abriu mão por querer. Ele abriu mão porque ele viu que não funciona. Que a chance do Grêmio tomar a sua terceira goleada numa partida mata-mata contra alguém mais forte, perde para o Flamengo, né, no ano passado, perde para o Santos e, na boa, pelo que o São Paulo jogou ontem, era para ter talvez perdido de goleada, né? Então, eu acho que ele usou o que ele podia usar, né? Então, nesse aspecto, eu não discordo da ideia dele. Agora, se você me perguntar, eu gosto disso? Não gosto. Eu queria um jogo muito mais vistoso do que ele realmente apresentou. Ô, Aninha, mas um ponto que eu estou achando interessante da gente debater o Grêmio é a partir da ideia de que o time e os jogadores não estão no seu melhor da temporada, né? Já jogaram melhor. Nossa. Então, assim, o Renato armou um time sabendo disso, né? Acho interessante também a gente levar isso em conta. Eu acho que eu mesclo um pouco da ideia do Pedrinho e também do Serginho, né? Eu fiz esse jogo contra o Sport, que o Grêmio era um misto de se antecipar o que seria a Copa do Brasil e superar o que aconteceu na Libertadores. Então, o time estava muito no meio termo ali também, de questões anímicas, né? Não tinha ainda não foi o suficiente para reagir ao que aconteceu na eliminação da Libertadores. Eu acho que passa por isso também as escolhas do Renato. Agora, o que eu vi ontem, pelo menos, foi uma tentativa do Renato, e aí a gente pode avaliar, de acordo com a análise do Pedrinho também, de tentar neutralizar o ponto forte do São Paulo, que é o meio-campo, né? Eu acho que foi essa mais ou menos a tentativa dele. Claro que ele tem um Daniel Alves muito inspirado, principalmente no segundo tempo. No primeiro foi um jogo até um pouquinho mais brigado, mas acho que de uma forma bem diferente dos conceitos do Renato. Ontem ele tentou tirar um pouco mais o volume de jogo do meio-campo do São Paulo com as escolhas dele, né? Não acho que sejam as ideais também, mas eu faço um mix aí das ideias do que apresentou o Pedrinho. Concordo muito com essa questão de abrir um pouco mais o seu modelo de jogo, né? O Renato muda um pouco ali a sua forma de jogar, mas aí também eu vou muito na carona da questão dos jogadores. Eu acho que fisicamente o Grêmio tem sentido muito, né? E aí eu acho que passa um pouco pela avaliação do que é a temporada para todo o futebol brasileiro, mas especificamente para alguns jogadores do elenco do Renato. Sobre o Jean-Pierre, tem um dado a dar aqui. Acho que todo mundo que acompanha futebol diz que o Jean-Pierre é um jogador extremamente talentoso. Onde ele vai chegar, não sabemos, mas que ele é extremamente talentoso. Acredito que ninguém aí em casa que esteja assistindo a seleção vai discordar do apresentador. Não é nenhuma sacada de gênio. Todo mundo que vê jogo sabe que o Jean-Pierre é um cara extremamente talentoso. Só que também é um jogador com dificuldade de ter uma sequência, por questões físicas. A maior sequência que ele já teve de jogos seguidos é de apenas 8 jogos, Serginho. É muito pouco para um jogador tão jovem. E essa maior sequência, ela aconteceu justamente antes dele se machucar para enfrentar o Santos.